e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 3 pilares para um vendedor ter sucesso. Vamos começar então, moço? Antes da gente ir direto nos pontos mesmos daquilo que a gente quer trazer, até como dica, insights para todos os vendedores no geral, vamos entender primeiro o que é um vendedor, afinal de contas, né? Quem é essa pessoa, quem é essa figura, e o que isso representa dentro de uma empresa ou para um negócio e por aí vai. Num primeiro momento, eu particularmente, eu tinha um receio quanto a vendas. Quando eu era mais nova, não tinha experiência no mercado, tinha acabado de sair ali da faculdade e ia para o mercado de trabalho. Eu me lembro muito que o vendedor, a palavra vendedor e até essa profissão, ela era muito usada até como ela era diminuída no mercado, sabe? Eu me lembro muito de, se nada der certo, eu viro vendedora de uma loja, né? Se nada der certo, eu vou vender alguma coisa. Então, eu particularmente não tinha a dimensão da importância que um vendedor tem dentro de um negócio, na própria vida das pessoas mesmo. Por que eu tô falando isso? Porque depois, quando já no mercado de trabalho e já entendendo como as coisas aconteciam, é que eu fui entender que, embora eu havia me formado em comunicação, que foi ali a minha formação, eu também, antes de tudo, eu era uma vendedora, porque eu estava vendendo o meu tempo. Eu estava vendendo o conhecimento que eu adquiri para estar entregando um trabalho para uma empresa, né, na qual eu trabalhei ali. Então, eu não tinha noção disso. Eu realmente não dava a importância que que o vendedor em si tem para o negócio e para a própria vida da pessoa. Até que eu fui, quando a chave começa a virar, quando a vida da gente muda, né, completamente, mudam-se os rumos, e eu fui começar então a empreender. Então saí do papel de uma colaboradora da empresa para ser aquela que empregaria pessoas, né? E aí eu fui entender o que de fato era um vendedor, a sua importância e o que é a tal da venda, né? O tamanho disso, a dimensão que isso tem. Então aquele cenário de se nada der certo você vira uma vendedora, você vai trabalhar ali numa loja na sua cidade, você vai vender qualquer coisa, então não, mas ele é vendedor, né? Não era visto nem como uma profissão, né? Com certeza isso já está bem diferente, já mudou bastante, mas essa é uma concepção que eu tinha muito logo no meu começo de carreira ali, depois que eu me formei. Esse era o primeiro sentido que eu tinha da palavra, sabe? Esse era o primeiro significado. E aí, quando você começa a empreender e quando você começa a entender que o seu negócio ele depende demais das vendas, porque se não tiver venda, O negócio quebra, né? o negócio quebra e, enfim, né? Aí que eu fui entender o quanto e fui aprender, na verdade, né? O quanto o vendedor, o seu setor comercial, o seu setor de vendas da sua empresa, todos os setores são muito importantes, né? Isso é fato. Um complementa o outro. Não existe. Os setores existem para se complementar, para se unir, para alcançar um objetivo em comum. Mas o comercial, os vendedores da sua empresa, eles são uma parcela extremamente fundamentais do negócio. Porque se eles não vendem, se eles não vendem, o seu negócio possivelmente vai quebrar, né? Então foi daí que eu comecei a entender, foi quando eu entrei mesmo no empreendedorismo e comecei a olhar para os nossos negócios e aquela frasinha começou a acontecer. Temos que vender, temos que aumentar nossas vendas, temos que buscar. E como, né? E aí foi quando a gente começou a estudar,
a buscar ferramentas, a buscar conhecimento, a ter mentores que pudessem nos dar esse suporte para a gente entender, na verdade, o que é venda. Então, para mim, hoje, a concepção que eu tinha do que é de fato um vendedor mudou completamente. Vem mudando muito na mentalidade das pessoas, embora muitas pessoas ainda acreditam que vender é para qualquer um, né? Que vender é para todo mundo, ou, não que não seja, mas hoje eu entendo que tem alguns pontos que faz com que um vendedor ele tenha sucesso. Um vendedor tendo sucesso, a sua empresa tem sucesso também, né? Porque tudo, a gente depende muito deles. Esse é o ponto. Então, antes da gente entrar mesmo dentro desses pilares que a gente quer trazer hoje aqui, até como uma dica, um insight mesmo para as pessoas, é a gente entender a importância desse profissional dentro do seu negócio. Partindo agora mais para essa questão mesmo dos pilares aí para um vendedor ter sucesso, quando a gente começou a aprender, e principalmente, não só aprender, mas quando a gente começou a aplicar, a vivenciar isso no mercado, ali no seu dia a dia, de acordo com o seu negócio, foi quando as coisas começaram a mudar no nosso cenário mesmo, né? Porque eu me lembro que a gente começou um negócio e a gente sabia que a gente tinha que vender, porque esse é o ponto. Mas a gente sabia que a gente tinha que vender, só que a gente não sabia onde a gente queria estar. A gente não entendia aonde a gente queria chegar. Qual que era o meu objetivo? Porque uma coisa eu também aprendi, né? Ao longo dessa jornada empreendedora, eu entendi que antes de eu ser uma comunicadora com as formações ali e tudo mais, antes de eu empreender, eu sou uma vendedora. Eu necessito ser uma vendedora, né? E ainda mais sendo a dona do negócio, tecnicamente eu devo ser a melhor vendedora do meu próprio negócio, né? E aí foi quando você começa a olhar para as coisas com uma outra visão, você começa a dar mais atenção para aquilo que antes era não vou dizer uma falha, mas uma fraqueza até dentro de você. E reconhecer isso eu achei muito importante para o meu crescimento também, e a entender mesmo, né, como funciona esse cenário. E aí, quando você começa a entender que você empreende, mas acima de tudo, antes de tudo, você é uma vendedora do seu negócio, então foi nesse momento em que eu comecei a entender que eu deveria enxergar um pouquinho além da curva, sabe? Que eu deveria entender o que eu quero. Eu vou empreender e eu preciso vender. Eu vou vender para conquistar o quê? Qual é o meu próximo passo dentro da minha empresa? Eu vou abrir um setor comercial dentro do meu negócio. O que eu preciso dessas pessoas que são vendedores, que são fundamentais para o meu negócio, mas o que eu preciso entender delas para fazer com que o meu negócio prospere, entende? O que a gente tem em comum e o que todos nós, enquanto pessoas, temos em comum com a própria empresa. Então, foi nesse momento que eu comecei a estabelecer, pessoalmente mesmo, falando mais sobre as minhas experiências pessoais, que eu comecei a entender se eu, enquanto vendedora e enquanto ao meu time comercial, se nós não tivermos a ambição, sabe, a fome, se a gente não entender que vender só depende de mim, só depende do meu time comercial, ir buscar, sabe, em abrir mão de coisas no momento, assim, sabe, de coisas pequenas no momento, mas que vão fazer a diferença lá no final no final do processo mesmo, a coisa não funciona. Então, eu pessoalmente entendi, e acredito que você até concorda comigo, e depois você vai estudando, você vai conversando com outras pessoas no mesmo setor, você vai trocando ideias. Se você não tem ambição, e a ambição é a fome, é a vontade
de querer mais, de buscar mais, dificilmente você vai ter sucesso na sua carreira comercial, na sua vida profissional, e eu digo até mais em questões pessoais também da sua vida. E para lembrar e até diferenciar, porque é um ponto também que as pessoas, às vezes elas se confundem muito, né? Ambição e ganância, né? A ganância assim não é legal você ter, porque a ganância ela faz você provavelmente passar por cima de tudo e de todos, ferir valores, ultrapassar limites, enfim, liga várias questões para o seu bem maior, né? Você trabalha pensando em você, somente em você. Agora, a ambição não, a ambição já é o oposto disso. Uma pessoa ambiciosa é aquela pessoa que tem fome de vencer na vida. Ela tem fome, ela tem vontade, ela tem garra. E ela nunca tá sozinha, porque a pessoa ambiciosa, ela não quer mudar só a vida dela, mas de todos que estão à sua volta, né? Ela pensa sempre em promover algo para a sua vida, mas sempre pensando em todos aqueles que estão à sua volta. E então, ser ambicioso é isso, você tem a fome de crescer, você tem a fome de aprender, mesmo sabendo que as dificuldades existem, faz parte do processo, faz parte da nossa vida, mas você tá lá. Você tá com a vontade, porque você sabe aonde você quer chegar. Você traçou um caminho, você tem um objetivo final, seja ele qual for, né? Ter uma melhor qualidade de vida para você e para sua família, poder comprar uma casa, poder comprar um carro, poder pagar a escola dos meus filhos, garantir a faculdade dos meus filhos, enfim. A sua meta você tem. E a ambição, ela te leva a isso. Então, esse é um primeiro ponto que eu classifico como muito importante para um vendedor ter sucesso na vida dele. Se ele não for ambicioso, se ele não tiver fome, se ele não tiver garra, se ele não tiver a força para lutar mesmo quando todo mundo às vezes está contra você, está remando, sabe, quando você é ambicioso, geralmente você não está seguindo a manada, sabe? Você tá seguindo o seu caminho, naquilo que você acredita, porque você quer aquilo que muitas pessoas não conquistam, né? Que a gente chama até um pouco, pode até considerar um pouco mais pra frente como a liberdade. E isso as pessoas não conquistam. Elas trabalham a vida inteira para buscar isso, enquanto você se dispõe ali naquele momento para conquistar aquilo. Então, o primeiro ponto que eu acredito muito é a ambição dentro desse pilar para ter sucesso. Eu concordo também. Eu acho que a ambição ela vem do desejo, né? Dessa mudança. Como você disse, tem que ter a fome pelo progresso, né? As pessoas que querem mudar de vida, elas têm que ter essa ambição, elas têm que desejar mudar de vida. Não adianta nada você sonhar, olhar, desejar algo se você não tiver ambição para ir buscar, né? E na venda, o vendedor ele tem que ser ambicioso. Primeiro que para você ser vendedor, você tem que gostar, né? Não adianta também, muita gente, você pode ver, tem vendedores, às vezes no Brasil inteiro aí, que 90% não gosta de vender, vamos dizer assim. Uhum. Por mais que é um setor importante, por mais que as empresas venham qualificando ainda mais seus vendedores, muitas empresas estão colocando venda também como prioridade dentro do setor, mas a maioria às vezes não gosta de vender. Diz que vender não é para todo mundo, né? Exatamente, tem que gostar. Quando você faz o que gosta, é algo mais fácil, né? Porque, como você disse, a frustração ela existe. Ela vai ter o tempo todo. Quem trabalha com venda, cara, vender é já dizia Flávio Augusto, né? Escola de frustrações. Então não tem jeito. Se você não desejar, não for ambicioso, não gostar do que faz, você vai ter que procurar outra coisa. Dentro da venda, você tem que ter essa ambição, você tem que gostar do que faz, você tem que se identificar com isso. A venda a gente classifica como um estilo de vida, né? Então, a ambição ela vem em primeiro lugar porque se você não desejar progresso, se você não querer mudar de vida, às vezes você está no lugar errado, porque a venda ela vai mudar a sua vida, ela vai fazer você prosperar. Então, a venda ela é basicamente o primeiro ponto, aí é a ambição mesmo. E falando sobre isso que você acabou de dizer, que além da pessoa ter que gostar, né, ela tem que estar preparada para entender, é muita frustração, sim, embora quando a recompensa começa
quando vai chegando, né? Então é É, libertador isso. a questão, né, quando a gente trabalha com o que gosta, né, logo a gente vai lidar melhor com os erros, com Sim. as É meio clichê, frustrações. mas é Isso. muito real, né? É, porque hoje a gente, a estatística, né, diz, né, a gente que faz vendas, a gente que, os vendedores, a maioria dos vendedores, se fala com 30 pessoas, provavelmente você vai ouvir 28 nãos. É. Duas vão te ouvir e você vai vender para uma. Então, é só frustração. Só que quando você sabe lidar com essa frustração, você faz com que essa frustração não te desmotive, com certeza você vai prosperar. Exato. E aí é nesse momento em que entra o segundo pilar que a gente também acredita ser, que é aprender a vender, né? Exatamente. Isso quebra um outro mito que tem, que quem vende nasce sabendo. Não. Você não nasce sabendo a vender. Não é dom, né? Não é um dom. Existem pessoas que têm mais habilidades, que têm um jeito mais propício para, ok, isso é real. Agora, venda não é um dom. Mas às vezes também o que as pessoas se equivocam um pouco é de achar que venda você tem que falar muito. Você tem que, não precisa ser... Sim, é isso. A pessoa, quando ela é muito comunicativa, a gente já tende a olhar e falar assim, nossa, você poderia ser vendedor, porque você Fala, fala, né? Não é tímido e tal. não é tímido, você Só que fala na verdade não. Às vezes bastante. você tem pegar muitos vendedores, acha que a venda é totalmente lábia, né? Mas às vezes não. Não, Às vezes não, né? Não é, porque o cara que vende não é o cara que fala muito, né? Então aí isso entra a questão da técnica. é o cara que escuta. Exatamente. O cara que fala muito, ele não vai vender. Ele não vai vender. Então, a pessoa que saiba ouvir o cliente vai vender mais do que o cara que fala muito. Então, Claro. venda não é ter lábia, venda não ser menos tímido. Venda é técnica. Você tem que ter técnica, você tem que ter padrões para vender, né? A gente tem um exemplo prático, né? A gente vai dar o exemplo aqui na prática mesmo. Eu sou vendedor e você é empresária ou outra vendedora, né? No momento hoje, eu vou vender um produto para você, vai ajudar com que você venda mais, tanto no seu negócio quanto nas suas vendas pessoais, tá? Hoje a sua ocupação é qual? Eu sou empreendedora. Exatamente. Você é empreendedor, você tem vários negócios, um negócio só? Como que funciona o teu Eu negócio? tenho um negócio no varejo. Exatamente. Você acha que se você tivesse alguns conhecimentos em técnicas de venda, te fariam vender mais? Tá? E com essas técnicas em vendas, fazendo você vender mais, você está há quanto tempo empreendendo? Eu comecei há pouco tempo, tem 2 anos. Se você tivesse a técnica exata, aprendeu hoje, se você tivesse há 2 anos atrás, faria diferença para você? Com certeza que eu já começaria sabendo bem mais. Por que isso seria importante para você? Porque eu aumentaria o lucro da minha empresa, porque eu venderia mais. Você entendeu? Eu precisei te vender algo? Eu não precisei te Não, vender já algo. vendeu. Entendeu? Você mesmo me deu as respostas. Sim. Eu só fiz as perguntas certas. Então, a venda ela entra nessa questão das técnicas. Você colocando pergunta certa para a pessoa que você está vendendo, ela mesma vai se vender. Porque hoje a gente tem o velho clichê também, né? Que as pessoas gostam de comprar, mas não gostam de ser convencidas. Então, hoje, basicamente, a gente precisa ouvir mais do nosso cliente do que falar para ele. Quando você faz as perguntas certas, ele mesmo está se vendendo, ele mesmo se colocou na situação de venda, de identificar que ele tem um produto na frente dele que pode solucionar um problema ou melhorar ainda mais o problema dele, entendeu? Então, a venda, ela entra 100% na técnica. Então, não é falar demais, não é ser menos tímido, não é ter lábia, é ter técnica. Você ter um padrão, você ter como que eu posso dizer, um cronograma para você seguir, como se fosse uma receita, com certeza você vai fechar muito mais vendas do que às vezes você falar muito e por aí vai, né? Porque hoje a gente pensa assim, a técnica ela entra em de que forma? Você fazer as perguntas certas, você ter um cronograma para seguir, aí entra a questão do seguinte, você não vai vender no primeiro contato com o cliente. Essa é das técnicas que entram também. No primeiro contato eu não te vendi, eu só perguntei para você quais são os problemas, que se você tivesse algo que solucionasse o seu problema no começo, seria bom para você. Eu não precisei te vender, falar que eu estou vendendo, falar preço, algo do tipo. Eu só precisei criar uma conexão com você. Essa conexão fez com que você me desse as respostas que eu precisava. Entendeu? Então, é criar a conexão. A primeira vez que você vai falar com o cliente não é vender, vamos repetir, criar essa conexão,
marcar uma reunião, marcar uma visita, falar com o cliente. Para aí sim, aos poucos, você criando um relacionamento para você chegar no ponto que você vai apresentar o produto para ele. Não é nem vender, apresentar o produto. Sim, vai criar um vínculo, né? Exatamente. Com o Então, cliente. para você, assim, para eu entender que é 100% técnica. Sim. Não tem jeito, não tem jeito. Então, é aquilo. Vender não é para todo mundo, mas é para quem quer aprender, porque vender você aprende, é uma habilidade que você desenvolve através de tentativas. Gosto muito da frase que o Caio Carneiro ele fala, né? Que treinar não vende, mas vender treina. Prática. Né? Ou seja, é prática. Tá ali, é todo dia. Isso envolve muita coisa, porque tem pessoas, e isso é uma das principais características que todo mundo fala, né? Não, eu não gosto de ser vendedor porque eu sou tímido. Eu não gosto de vender, isso não serve pra mim, porque eu sou tímido, porque eu não consigo falar com as pessoas. Tem que começar. E às vezes você tem que entender também o que você prefere. Se você prefere ficar sem ligar para um cliente, sem falar com o cliente, sem ter esse contato com o cliente e possivelmente lá bater suas metas e gerar dinheiro para sua vida, ou ficar com timidez, né? Ou ficar ali envergonhado, ou não querer quebrar esse tabu que existe em você. Mas entra muito o que você falou, é a prática, é você ir todo dia. A gente às vezes até brinca mesmo com o nosso time, né? Que começa assim, conversa com o espelho. Tem gente que tem gente que quer muito, e isso entra também, né? Você querer muito, eu quero muito vender. E às vezes não é porque eu amo vender, mas é porque eu preciso vender. Exatamente. Eu preciso vender porque é uma forma que eu tenho hoje de conquistar aquilo que eu quero. Então é o lance da ambição, né? Que aí para você ver como uma coisa tá interligada à outra. Então, e aí a pessoa ela quer muito, mas ela tá aprendendo os tipos de técnicas os processos de venda, né? Toda a técnica da venda, e ela tem a timidez. Então, a gente também trabalha muito essa questão até com o nosso próprio time. É assim, olha, você tá aprendendo, você tem capacidade, mas é tímido, então tá bom, vamos começar. Começa falando no espelho. Começa ligando para alguém da sua família e desenrolando ali uma venda. É aquilo. Treinar todos os dias. É praticar todos os dias até que a hora que você vê, você vai estar tão natural, é um processo tão natural que assim, que você não vai nem perceber. O importante é você ir, né? É tirar esses medos que às vezes acontecem, é tirar esses limites que você mesmo coloca sem saber que, na verdade, você pode transformar tudo isso e mudar esse cenário. Então, com certeza, a técnica, ela é um ponto fundamental. Então, é possível aprender a vender, sim, é possível criar grandes e potentes habilidades como vendedor, desde que isso seja fundamental para você, desde que isso seja um compromisso que você tem muito sério, porque sabe que isso pode e provavelmente vai mudar a sua vida, né? Que isso melhora a sua vida. Então, aprender as técnicas é muito bacana. E aí, quando você começa a mergulhar no processo de vendas, nas etapas, né, nos momentos certos, entender que momento que o seu potencial consumidor está, então o que eu faço com ele nesse momento? É o meu primeiro contato, então o que eu tenho que fazer com ele nesse primeiro contato? Tem gente que acha que é só simplesmente falar assim: oi, eu quero te oferecer isso e você compra. Eu tô aqui para te mostrar esse produto e você tá aqui para comprar ele. Pô, claro que você não vai ter sucesso naquilo. É muito o que você falou, é criar vínculo, é criar experiência, é criar um relacionamento, né, com esse seu potencial cliente. E é um funil mesmo. Em vendas, tecnicamente falando, vender é um funil. É um funil. Que aqui você tem uma
uma superfície bem maior e aquilo vai se afunilando mesmo até chegar à venda. Então, é um processo que nem sempre vai ser imediato, Sim. né? E vai depender também muito do que você vende. Se é um produto, é um serviço, o ticket médio desse seu produto ou desse seu serviço que você está vendendo, para quem você está vendendo. Então, isso vai interferir muito, mas entenda que também a venda não é tão imediata. Não é que você ofereceu hoje, naquele momento, né? Ela já vai comprar. E principalmente entender também que às vezes aquele não que você está levando ali da pessoa naquele momento não significa um não, significa um quase sim, né? Significa que aquele não, porque é entender por que eu levei esse não hoje, o que aconteceu, entender as objeções, entender o processo, para quê? Para você ir criando força e entendimento sobre não foi, hoje foi um não, por que foi? Então eu entendi que aconteceu isso, eu vou beleza, acabou esse, eu vou pro meu próximo, eu vou entender o que aconteceu, eu vou pro meu próximo, vou entender, então tá acontecendo isso, eu tô levando não, então alguma coisa eu posso melhorar daí, o que eu posso fazer de diferente? Às vezes é uma abordagem, né? Às vezes é uma facilidade que você entrega para a pessoa melhor, o que você pode melhorar daquilo para então vir assim. Então, durante o processo mesmo de vendas, além de você aplicar todas as etapas que existem num funil, é ali naquele momento que você vai aprimorando a sua própria capacitação para ir criando grandes habilidades para vender, né? Exatamente. Então, primeiro ponto, ambição. Segundo ponto, técnica. Pontos chaves. E aí, onde entra o nosso terceiro pilar, que nós dois acreditamos muito nisso, né? E isso é um grande desafio, assim. É um desafio mesmo. E eu tô para te falar que é o maior desafio de todo mundo. Sim. Que é o que a gente chama de gerir as emoções. Você tem que ter controle de tudo, você controlar totalmente não é possível. Ninguém controla nada totalmente. Mas você ter um autocontrole legal das suas emoções para entender e aguentar os nãos que você vai levar nessa jornada que se chama vender, cara, você tem que respirar fundo. Você tem que respirar fundo. Porque, gente, não é fácil. E isso é até legal porque a gente não tem que fantasiar ou romantizar o setor, né? É legal quando você consegue, a sensação é tão boa quando você fecha aquela venda, sabe? Quando você fala, deu certo, rolou, virou cliente. Mas, cara, para você chegar lá, e aí você tem que respirar. Porque você não vai receber um não. Você vai receber muito. Você vai receber até você entender com quantas pessoas eu tenho que falar, eu tenho que falar com tanto para converter tanto. Bicho, dá um trabalho. E aí você pensa muito em desistir, né? E é nesse ponto em que você pensa em desistir. É hora que você vai lá, aí você tá com vontade, você sabe onde você quer chegar, você entende, você estuda, você entendeu as técnicas, você conhece cada etapa do processo, aí você vai e não vinga, e não vira, e não vem aquele sim, e não vem aquela efetuada com sucesso, e não vem a recompra, sabe? E aí é a hora que você fala, cara, isso não é pra mim. Vender dá muito trabalho e você vai lá e desiste, né? Por quê? Porque você não teve ali, não estava com um autocontrole legal das suas emoções. Não entendeu de verdade que faz parte do processo. Sim. E é por isso que aquele seu foco, que aquele primeiro ponto que a gente tanto fala de saber onde quer chegar e entender a caminhada faz com que você aguente as porradas aí ao longo do caminho, né? Exatamente. Porque o que acontece?
Porque você vai se aborrecer. Você vai, em alguns momentos, se sentir frustrado. Em alguns momentos, você vai falar assim, cara, não tá dando certo. Isso vai acontecer, faz parte do processo. Mas a questão está em não está dando certo. Então, qual é a parte do plano que eu preciso olhar com mais atenção para conseguir? Sim. Porque eu sei onde eu quero chegar, eu tô com fome, eu tô com vontade, eu tô fazendo todos os dias muito bem feito. Eu tô ali fazendo o meu básico bem feito todos os dias. Eu tô me entregando, eu tô buscando. Eu entendi a técnica do processo, eu entendi os fundamentos daquilo. Eu aplico porque eu sei como que faz, mas não tá virando. Então, a pergunta e o olhar que a gente tem que ter nesse momento não é o desistir. Não é o desistir. É saber que faz parte do processo, mas é ter a sensibilidade de você olhar e falar: tem alguma coisa que eu estou fazendo que não tá ok. Eu acho que quando fala na questão de gerir as emoções, a gente tem que ter também sabedoria, né? Porque se a gente for entrar no mundo de vendas, a gente sabe, é estatística, cara. Você tem que já ter um conhecimento de saber que 90% das suas tentativas é não. É não. 10% vão te ouvir e você vai vender para um. Já tem que ter isso inconsciente, já tem que ter isso mesmo. Não adianta chegar achando que vai vender, por mais que você possa ter técnica, tentar ter conhecimento, não adianta, não vai conseguir, faz parte. Às vezes você vai oferecer para as pessoas que não querem, às vezes você vai oferecer no momento errado, às vezes você vai oferecer o público errado. Então tem um monte, para você conseguir ser um cara de sucesso, você vai ter que passar por tudo isso. Para quê? Você vai saber identificar qual é o seu público, quem não é seu público, o momento certo de oferecer para as pessoas, o horário certo de oferecer para as pessoas. Até você conseguir chegar nesse nível, você vai se frustrar muito e muito e muito. Quando as coisas ficam difíceis, a gente faz? A gente não desiste. A gente tem a consciência do que está sendo feito, eu entender o que está dando errado. Se eu fiz uma venda, então eu já tenho uma base. Então eu sei o que dá certo, sei o que dá errado. Você tentar fazer com que deu errado não se repetir e focar mais no que está dando certo. Entendeu? Então, na hora de gerir essas emoções, é você entender que o não é apenas um não. O não você vai pegar, vai colocar numa prateleira e vai embora para outra. Você vai seguir, você vai tomar 1, 2, 3. A única coisa que você vai fazer é tudo certo. Você vai para a próxima. Vai para a próxima, para a próxima, para a próxima. Uma hora você vai tentar tanto, você vai receber um sim. Então você vai saber o perfil do cliente. Quem o é público, aquela pessoa? O público que vai comprar o seu produto. A pessoa que você vai estar adquirindo o seu serviço. Entendeu? Então, tipo assim, é tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro o tempo todo. É maçante, é cansativo, é frustrante. Claro que é. Imagina você fazer isso todos os dias. Só que aí só depende de você. Às vezes só tá um passo de receber um sim e você tá desistindo antes, entendeu? Sim. Então, tipo assim, é você entender. Você não tá... Eu tô há 1 mês e não consegui fazer uma venda. Estuda mais, aperfeiçoa mais, entende testa se é o seu mais. produto ou o seu serviço, se não tá agradando e por quê. Porque às vezes não é a forma como a técnica que você tá aplicando para vender. Às vezes é algum ponto de atenção que tá precisando no seu próprio produto, no seu próprio serviço. Por isso que entra a inteligência emocional. Exatamente. De você saber onde mexer, né? Então a gente tem que pensar dessa maneira, a gente tem que ter essa consciência. Porque senão, nem eu falo pra você não faz o que você gosta, vai desistir muito fácil, vai desistir muito rápido. E você não você sabe vai ficar pingando em vários serviços, em vários lugares. Então tem que ter foco, tem que ter determinação e tem que ser inteligente na hora de lidar com as frustrações, né? E às vezes você não tá sabendo enxergar. É que eu falo, é só para um pouco, olha, observa, vê o que tá dando errado, vê o que tá dando certo. Você não tá conseguindo vender, tem algum ponto, tem que estudar mais. Então é só você ser inteligente ao ponto de você identificar onde você está errando. Se é no produto, se é na maneira como oferece, se é no serviço. Então você identificando esses erros, você vai ter sucesso muito mais rápido do que às vezes você ficar negando, né? Que é a fase de negação, né? De falar que a gente não é bom, isso, aquilo. Eu acho que a inteligência emocional, ela parte muito disso, né? Da gente não ficar convicto que a gente é ruim, mas de que às vezes o produto está sendo oferecido para a pessoa errada. E às vezes no momento errado. Exatamente. Então é você buscar até encontrar. Encontrou o seu perfil, aí você sabe para quem você vai vender. E mesmo vendendo para esse perfil certo, ainda assim vai tomar não. Só que a sua taxa de conversão vai ser muito maior, né?
E como fazer isso, né? Nossa, mas como eu sei se é para a pessoa certa, no momento certo? Meu, testando. É validando, é testando, fala, entende o momento. É por isso que aquilo que a gente falou no começo é muito importante. Quando você cria elo, quando você cria um relacionamento, um vínculo com a pessoa, você passa a entender o momento em que aquela pessoa está. Você passa a entender quais são as dores daquela pessoa. Você passa a entender as necessidades que ela está tendo, entendeu? As dificuldades, o momento. Isso tudo vai facilitar demais a conversão ou não da sua venda. Porque você sabe que aquele pode não ser o momento. Você sabe que para aquela pessoa o produto tá ok, o momento tá ok. Ela precisa, mas ela tá com alguns outros pontos, às vezes questões até financeiras, que para aquele momento realmente não dá. Então tá bom. O que nós, enquanto empresa, o que eu, enquanto um representante daquela empresa, daquele produto, posso estar fazendo para ajudar aquela pessoa, né? E isso vai criando cada vez mais vínculo. Então, quando a gente falou lá no começo de você criar vínculos, de você buscar entender esse seu potencial cliente, é justamente para você começar a quebrar as objeções que você vai ter ali na hora que você vai oferecer o seu produto. Então, quanto mais você conhece o seu cliente, mais objeções você quebra em relação à sua venda. E aí, isso facilita a chegada do sim. A hora que você vai e oferece, você nem precisa oferecer, porque aí você praticamente já vendeu e o próprio cliente aqui vem e fala, eu quero, como que eu faço para comprar? Então, é um processo mesmo, precisa... todos os pontos que a gente trabalhou aqui hoje, que a gente abordou sobre esses 3 pilares para um vendedor ter sucesso, todos eles são muito importantes durante a jornada. Então, é fundamental você saber onde você quer chegar, entender o processo. Você sabe a meta que você tem? Você sabe qual é o seu objetivo final? Mais do que saber sobre ela, entender o caminho que vai ser percorrido. Então, você vai estar preparado, porque você já vai saber como que é. Então, é entender, é ter essa fome, é ter essa vontade, porque demora, sabe? Mas quando chega, dá tão certo. Porque depois que a primeira foi feita, depois que o primeiro sim veio, depois que o segundo sim veio, o terceiro sim veio, você já sabe como fazer o sim. A questão, o difícil, é só você entender o processo de quase fazer o sim, né? Então, não, mas aí você tá entendendo. Você tá entendendo, você tá mudando o processo, você tá melhorando, você tá aprimorando, você tá buscando. Fez o sim, acabou. Aí deslancha. Aí você se prepara para outros vários sims. Então, ter essa percepção, ter essa cautela, né? Ter essa persistência, essa consistência na caminhada, isso tudo tá ligado a gerir as suas emoções, né? Sim. Até essa inteligência emocional de não agir ali no calor da emoção e já querer abandonar toda a caminhada, abandonar o barco, porque naquele momento não tá fácil. Então, ter essa inteligência de saber, não tá fácil, mas ninguém me disse que seria fácil, porque não é fácil, mas você alcança. Então, seja ambicioso, tenha essa fome de vender, tenha essa sede, tenha essa vontade muito em prol de algo muito grande que você quer para sua vida. Aprenda, se aprofunde em vendas, entenda que vender é técnica, não é dom, não é da noite pro dia. Você aprende, e você aprende como? Praticando, indo atrás, entendendo os processos, e tenha essa inteligência emocional para você aguentar as porradas aí, para entender que o processo é um pouquinho doloroso, não é imediato, mas ele chega. E depois que ele chega, aí então você está cada vez mais perto da sua liberdade financeira, geográfica, enfim, aí envolve muita coisa, né? Que aí cabe um dia para a gente conversar só sobre isso. Então é isso, aqui tá os 3 pilares para um vendedor ter sucesso: ambição, técnica em vendas e inteligência emocional. Sim. Top, né? Top. Só uma consideração. Para as pessoas entenderem também
Cara, não deixa de criar etapas, cria processos, cria estratégias. Isso é primordial e fundamental, né? E não existe uma empresa que venda ou um vendedor de sucesso se não saber gerir as emoções e lidar com as frustrações. Isso não existe em hipótese alguma. Se você não saber lidar com frustração, se você não saber lidar com essa questão ruim, desse lado ruim, nem tenta, nem começa. Se você está ali disposto a aprender e mudar esse cenário, aí você pode ter certeza que as coisas vão começar a acontecer, né? Seja bem humilde, né? Para encarar todo esse cenário e saber que vai ter hora que você vai precisar ser forte. Não confundir a rejeição com objeção, né? Sim. Sempre que a objeção, geralmente, ela vem nesse quesito, né? Mas acho que primordial mesmo é esses pontos que a gente comentou bastante aqui. É isso. Então é isso, pessoal. Anotem as dicas. Siga aí o que a gente comentou, que vai dar certo. A caminhada não é fácil, requer bastante disciplina, é um pouquinho dolorosa, mas vale a pena. Só vale não bem desistir. a pena. Não desistam. Fechou? Fechou. Então é isso. Obrigada, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.